Boa noite, igreja. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Amém. Vamos nos colocar de pé. Mais um culto onde vamos nos alegrar na presença do Senhor. Amém? Em Salmos diz assim: este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e nos alegremos nele. Amém? Então hoje é dia de celebrar, dia de se alegrar na presença do Senhor. O Senhor escolheu cada um de vocês para estar aqui. Ninguém chegou aqui por acaso, amém? Se você veio por convite de alguém, esse convite não foi por acaso. O Senhor tem um encontro marcado comigo e com você nessa noite. Então eu gostaria que você se alegrasse conosco, com o pessoal do Ministério de Louvor, que você louve ao Senhor, que você adore ao dono dos nossos dias, que você entregue a Ele tudo aquilo que você tem vontade, tudo aquilo que está no seu coração. Você tem um Deus de detalhes. Você tem um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Então, neste dia, se coloque diante do Senhor, abra o seu coração a Ele, coloque os teus sentimentos, coloque os teus temores, as suas angústias, e que você saia daqui totalmente renovado e totalmente transformado pelo poder do nosso Deus, amém? Feche os seus olhos, Pai, nós te agradecemos e te engrandecemos, e sempre dizemos que como é bom te louvar, como é bom te adorar, e que privilégio é para nós, Jesus, te servir. Obrigada, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor nos resgatou, um dia o Senhor nos escolheu, o Senhor nos ama. O Senhor nos ama, o amor nos amou primeiro, e como somos gratos ao Senhor pelo teu amor. E hoje nós queremos celebrar a Ti, Jesus. Nós queremos Te render toda a honra, toda a glória. Que cada louvor entoado aqui suba como incenso agradável ao Teu trono. Que o Seu coração se alegre de nós, Jesus. Que nós possamos ser achados pelo Senhor nesta noite. Usa, Senhor, cada um do ministério de louvor aqui. Em nome de Jesus, Pai, que cada vida aqui seja tocada, que cada vida aqui seja transformada, seja renovada pelo Teu poder. Tu és o centro deste lugar, nós te convidamos, Jesus, este culto é para o Senhor. Tu és bem-vindo em nosso meio, Tu és o centro, Tu és o centro, Tu és o único. Adore ao Senhor, igreja. Tu és o único, Jesus. Tu és o único digno de receber toda a honra. Aplauda ao Senhor, igreja. Aleluias, aleluias. Vamos entregar o nosso coração. Abra o seu coração, entregue o melhor. Abra a sua boca e entregue o melhor ao Senhor. Porque Ele ha dado a honra, a glória, o poder, a força. Somente a Ti, Senhor. Somente a Ti. Aleluias. A honra, a glória, a força a Ti. A honra, a glória, a força a Ti. Mais uma vez. A honra, a glória, a força a Ti. A honra, a glória, a força a Ti. Santo Pai, adoro a Ti, precioso Jesus. Santo Espírito, espero em Ti. Santo Espírito,
ti. Só a igreja. A honra, a glória, a força a ti. Aleluias. Aplauda ao Senhor, tu és merecedor de muito mais, Senhor. Toda honra, toda glória seja dada a ti. Aleluias. Com seus olhos fechados, vamos louvar, vamos adorar esse Deus, porque toda honra e toda glória é para Ele, amém? Aleluias. Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o seu santo nome neste lugar. Senhor, que venha, Pai, sobre nós a tua graça e o teu poder. Encha-nos com a tua presença nessa noite, Deus. Pai, nós queremos ser cheios, Pai, da tua unção, cheio do teu poder. Pai, cada um de nós estamos aqui nessa noite porque precisamos da tua presença. Porque sem ti nada somos, nada podemos fazer, nós não podemos ir adiante se o Senhor não estiver conosco. Pai, derrama sobre nós a tua graça a cada dia. Nos sustente, nos fortaleça. Para que nós possamos a cada dia buscar a sua face. Para que nós possamos encontrar em ti, Pai, descanso. Para que nós possamos encontrar em ti forças, Pai, para continuar. Pois toda honra e toda glória, Senhor, é a ti. O Senhor é merecedor, Pai, de tudo isso. Pai, o Senhor é merecedor de tudo isso, Deus. E nós te louvamos. Pai, nós bendizemos o seu santo nome. Declare nessa noite palavras de adoração a Ele. Declare nessa noite palavras de gratidão a Ele. Porque nós estamos aqui nessa noite para adorar, para exaltar o nosso Deus que vivo está. Aleluias. Senhor, venha sobre nós, Pai. Vem com o teu fogo santo, Pai. Venha purificar, venha limpar, Pai, tudo aquilo que não provém mais de ti. Mas que o Senhor possa nos mostrar o caminho ao qual nós devemos seguir. Nos ensine, Senhor. Pai, mostra a nós, Pai. Aleluia. A glória, a força a ti. A honra, a glória, a força a ti. A honra, aleluias. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Em Colossenses, capítulo 3, verso 23 e 24, vai dizer assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Amém? Então, como nós estamos servindo ao Senhor e não a pessoas, mas automaticamente, quando nós servimos a Deus, nós servimos o nosso irmão. Quando nós servimos ao Senhor, nós também abençoamos as pessoas que estão à nossa volta. Amém? Amém. E é assim que funciona. Então, eu quero que você, nesse momento, nós vamos dizimar, vamos ofertar ao Senhor e devolver aquilo que Ele já tem feito por nós. Ao ponto de que o Senhor, Ele tem derramado sobre nossas vidas saúde, graça. Todos os dias nós levantamos bem para trabalharmos, nós temos um emprego para nós trabalharmos. Nós temos saúde, a qual o Senhor tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Nós temos uma família, nós temos um lugar para nós voltarmos após o culto. Nós temos uma casa, nós temos uma mesa farta. E tudo isso não é proporcionado àquilo que eu e você muitas vezes fazemos. Não, é proporcionado pela graça do Senhor, que é derramado todos os dias sobre a nossa vida. Então eu peço a você nesse momento, que dizime, oferte. Traga a casa do Senhor tudo aquilo que um dia Ele tem feito por mim e por você. Amém? Vamos orar ao Senhor? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós engrandecemos o seu santo nome, Senhor. Pois até aqui o Senhor tem nos abençoado. Pois até aqui o Senhor tem derramado da tua graça e do teu poder. Senhor, se porventura alguém aqui entrou com alguma necessidade, Senhor, financeira, saúde ou familiar, que no poder do teu nome nós declaramos, Senhor, que o Senhor possa alcançar a cada um.
Pai, que o Senhor venha derramar a tua presença sobre a vida de cada um. Pai, se porventura alguém, Pai, está enfermo, que o Senhor possa ir visitar, Senhor, na sua casa, nos seus lares, onde eles estiverem, nos hospitais. Que o Senhor venha, Pai, abençoar, sustentar, fortalecer. Pai, dê sabedoria, dê discernimento. Pai, que nós possamos a cada dia caminhar buscando a sua face, fazendo aquilo que nós temos que por direito a fazer e buscarmos a tua face. Senhor, nos ajude, nos sustente, pois dependemos de ti, pois sem ti nada podemos fazer. Então, Senhor, nos abençoe e derrame sobre nós a tua graça e o teu poder em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Estenda as tuas mãos para cá. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, obrigado por cada criança aqui representada. Ó Deus, eu posso estar abençoando, guardando, ó Deus, a vida de cada uma delas. E nós acreditamos, ó Pai, que grandes coisas o Senhor irá fazer pela vida de cada uma delas. Continue guardando, ó Deus, onde elas estiverem, ó Pai, que o Senhor possa estar dando muita saúde, protegendo a vida das nossas crianças, ó Deus, e que esse ministério venha a ser um ministério abençoado, que elas possam, ó Deus, encontrar o Senhor na medida que vai sendo pregada a Tua palavra. E nós acreditamos, ó Deus, que grandes coisas o Senhor tem para elas e para esse ministério, no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Vamos lá para o cultinho, em nome de Jesus. E hoje nós vamos abrir o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, no capítulo 50. E vamos, deixa sua Bíblia aberta aí. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Nós vamos falar hoje sobre as reviravoltas de Deus. Não é mensagem de vingança, tá? Não é mensagem de sabor de mel, não é nada disso, porque é antibíblico, tá? Aquele que me viu lá na prova vai ver só onde eu vou estar amanhã. Não é nada disso. As reviravoltas de Deus que a vida vai nos dando e nós vamos tendo vitória em nome de Jesus. Gênesis capítulo 50, versículo 15. Amém, irmãos? Vamos lá para a palavra de Deus? Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? E então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, o teu pai nos ordenou que disséssemos o seguinte: peço-lhe que lhes perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim. Olha só. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez. Clame ao Senhor, ore ao Pai nesse momento, para que a palavra dele venha falar ao teu coração. Pai, em nome de Jesus nós oramos, agradecemos ao Senhor. Ó Pai, obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado, ó Deus, por cada vida que neste momento, ó Pai, nos assiste. Ó Deus, nós cremos no poder da Tua palavra. Nós cremos, ó Deus, no poder do Senhor. Ó Deus, leve, ó Pai, leve, ó Deus, cativo neste momento a nossa mente. Para que possamos, ó Deus, estar olhando unicamente para Ti. E que o Senhor venha falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem nunca enfrentou uma traição, quem nunca enfrentou uma dor, uma injustiça por parte de alguém? Aqui nós estamos falando de uma família. José, a gente sabe muito bem da história de José, e José ele foi traído pelos seus irmãos. Tudo motivado por ciúmes. Às vezes você está numa casa que tem mais irmãos, e por falta de sabedoria, os pais começam a falar sempre de um irmão só. Já aconteceu na sua casa? Não. Acontece quase bastante, né? Olha, esse é meu menino de ouro. Essa é minha menina, olha, e os outros não. Às vezes você sabe, você vê a comparação, quando você entra na casa e vê um quadro desse tamanho, de um filho, e de outro desse tamanhozinho assim, né? Já começa aí. Então os irmãos de José ficaram com ciúmes dele, por conta do sonho. Pô, quem é você, rapaz? Quem é você? E o pai, a Bíblia diz, que Jacó, que depois se tornou Israel, amava mais José do que todos os seus irmãos. Só que aí, José ele foi injustiçado pelos irmãos, levaram ele para o deserto, na verdade ele foi a levar comida, porque o seu pai pediu. Chegando lá, não achava os irmãos, 11 irmãos, 12 com ele, então ele vai até certo lugar ali, e aí os irmãos, olha lá, olha quem vem.
vamos tramar algo para que ele possa ir embora daqui. E joga José então na cisterna, joga num buraco sem água. A cisterna ali era sem água, sem comida, sem nada. E Rúben, o irmão mais velho, parou e pensou, peraí, nós vamos fazer isso com o nosso irmão? Eu vou pegar novamente depois e de repente joga ele, tira ele e a gente vende, outros irmãos falando. E eles chegando lá, Rúben, venderam o seu irmão José. Olha só o que ele passou. Foi vendido para o Egito. Irmãos, olha que esse homem passou e a reviravolta que Deus fez na vida dele. E hoje nós enfrentamos injustiças. E aqui não está dizendo, quando eu sofro uma injustiça, uma dor, uma traição, alguma coisa, ore para que aquela pessoa venha morrer. Não! Isso é um pensamento totalmente anticristão. A gente precisa orar por essa pessoa agora, para que Deus possa estar abençoando. Você faz a coisa certa, coloca diante de Deus, Senhor, eu estou sendo injustiçado e o Senhor tem visto isso. Eu tenho sofrido injustamente e o Senhor tem visto isso. No meu trabalho, as pessoas tentam puxar o tapete e o Senhor tem visto isso. Deus vai te honrar onde você estiver. Deus vai te levantar, porque você está praticando a justiça. Você não está sendo como os demais. Agora, se eu pratico coisas ilícitas, as consequências chegarão. Os pecados, os erros, chegarão também as consequências. A gente sabe disso. E José foi vendido pelos irmãos. Foi humilhado, foi esquecido. Mas quando a sua história parecia acabada, Deus reescreve a história de José. Deus agora tem um novo rumo para a vida de José. José, ele teve uma visão espiritual da vida. Depois nós vamos ler. Vocês estão contra mim, intentaram mal contra mim. Porém, Deus pegou esse mal que vocês fizeram e tornou em bem. Sabe para quê? Para que eu fosse o governador do Egito. Não foi isso. Vocês agora, Deus o tornou em bem para que eu pudesse lá na frente salvar a vida de vocês. Olha só como que Deus preserva a vida de José, justamente com o propósito que ele tinha. E aqui nós podemos pegar muitas coisas para a nossa vida. Isso é uma visão espiritual, totalmente espiritual. Aqui não tem justiça própria. José poderia muito bem dizer, vocês fizeram isso e isso. Eu posso muito bem prender vocês e fazer um monte de coisas. Mas ele não agiu com a justiça própria, ele agiu com a justiça divina. E aqui no contexto, Jacó já havia morrido. E os irmãos de José, com medo da vingança, e não estavam errados, tinham que ter medo mesmo, inventaram uma mensagem do pai Jacó. Olha, nosso pai falou que é para você perdoar os erros e pecados dos seus irmãos. Interessante que José vai acreditar mais uma mentira ou não. Eles esperavam a justiça humana, eles estavam esperando isso, e fato. Só que aí acontece que eles receberam a graça divina. Às vezes nós erramos, cometemos pecados, estamos esperando uma justiça humana. Mas aí vem a graça de Deus sobre nós. Aí vem a graça do Senhor sobre a nossa vida e cobre, quando nós reconhecemos o nosso erro, quando nós já chegamos diante do Pai e nós pedimos, confessamos os nossos pecados, Ele cobre. Por isso nós precisamos clamar a Deus. Por isso nós precisamos deixar algumas coisas. As pessoas falam, as pessoas dizem muitas coisas sobre você. Olha, você não vai virar nada na vida, você é um pobre coitado, você não tem dinheiro, você não tem isso, você não tem aquilo. Calma que a reviravolta de Deus chega, mas não para vingar. Olha só, olha quem eu sou agora, passando com o carrão perto da pessoa que falou dele. Olha, agora eu estou passando, vem cá ver a casa que eu comprei, você não falava de mim? Olha só, e assim vai. Isso é justiça humana. Na verdade, de Deus, dentro da justiça de Deus, não existe isso. Nós vamos trabalhando ao contrário. A reviravolta quem dá é Deus. Então hoje, não pegue o seu estado hoje, que você está, e acha que isso é o final de tudo, porque não é. A sua vida não acabou, a sua história não acabou. Amém? Em primeiro lugar, Deus está trabalhando, mesmo quando não sentimos. Hoje é um tal de sentimentalismo, né? Eu sinto, eu acho que... E Deus trabalha, é bíblico. Deus trabalha, mesmo quando nós estamos dormindo, Deus vai trabalhando por nós e para nós, para que a vontade dEle seja feita aqui nessa terra. Olha só, vamos voltar aqui em Gênesis capítulo 50, verso 15 e 17. Vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram, e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Eles estavam cientes disso.
Eles estavam totalmente inteirados do que estava acontecendo. Então mandaram um recado a José dizendo: irmãos, eles não estavam ali, eles mandaram um recado. Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que lhes perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Isso foi um fato. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. E quando recebeu o recado, José chorou. E a Bíblia não fala por que José chorou. Se foi de raiva por mais uma mentira, ou se foi mesmo o recado do pai que havia morrido. Será que ele não pensou mais uma mentira contada por vocês? Mais uma agora? Parece que não há caráter em vocês. Eu tenho percebido isso. José poderia ter pensado. A dor pode fazer pensar, agora minha vida acabou. José, por exemplo, poderia se fechar, travar ali, não ir mais à frente. Poderia ter se desesperado com a prisão, que ele ficou preso. Lembra da mulher de Potifar? Que tentou agarrá-lo. E ele fugiu, foi preso. Só que aí, irmãos, Deus vê todas as coisas. E depois ele foi conselheiro ali, do chefe da prisão. E depois ele foi nomeado governador do Egito. Olha onde que Deus coloca ele. Hoje nós estamos preocupados com pessoas vão falando. A reputação não tem jeito. Nós vamos cuidar. Só que tem gente, irmãos, que eles estão aqui enviados pelo Satanás e vai fazer um inferno na sua vida e pronto, acabou. Eles vão acabar com a tua reputação, vão falar mal de você, vão falar um monte de coisa e não tem o que fazer. Ore a Deus, porque a justiça vem de Deus. Não tem como eu sair falando, olha, é mentira, vem aqui, é mentira, espalhou, não dá. E às vezes no trabalho tem alguma coisa assim, fulano está falando mal de você, outro fofoqueiro, né? Fulano está falando não sei o que de você, a fofoca. E não trava, não para ali. Por isso que quando Deus está trabalhando, mesmo quando eu não sinto nada, isso é sentimentalismo, isso são as minhas emoções. Olha, hoje eu estou muito sentimental, qualquer coisinha eu vou chorar. Um beijo de novela me faz chorar, qualquer coisinha, não. Quando os filhos de Jacó falam isso para José, mas de novo, vocês estão mentindo de novo. Quem sabe também José poderia ter tornado orgulhoso no sucesso. Agora eu sou rei do Egito, governador. E agora, gente, aí vê os irmãos, né, vindo. É a minha vez de fazer coisa. E é o que mais acontece. O sistema maligno do nosso mundo é isso. É o que mais acontece. José, ele confiou no caráter de Deus, não nas circunstâncias. Eu não posso confiar nas circunstâncias à minha volta. Mas eu vou confiar no caráter de Deus, que Deus não mente. Deus, ele é fiel. Deus, ele é um Deus que eu posso recorrer a ele a qualquer momento. E ele vai julgar a minha causa. Amém, irmãos? Aquilo que eu tenho passado na minha casa, no meu trabalho, onde for, Deus vai trabalhar, mesmo quando eu não sinto. Olha, é um professor tentando dar uma nota baixa lá, e às vezes é verdade, né? Porque às vezes o aluno não estudou mesmo. E aí é Deus quem vai julgar. Deus sabe. Deus sabe muito bem disso. E o problema não é entender o que Deus está fazendo. Às vezes nós precisamos, eu quero entender. Deixa eu ir atrás de um profeta que revela. Fala, homem de Deus. E vai ver o homem de Deus. Eu quero ouvir dele, eu não quero ouvir da Bíblia. Eu quero ouvir o que Deus está falando aí para mim. Fala aí. O problema é achar que Deus não está fazendo nada. E Deus está trabalhando por nós. Deus tem trabalhado mesmo nos momentos de escuridão na nossa vida. Assim como foi com José, Deus trabalha na nossa vida. E eu preciso entender aquilo que eu tenho feito também. Quem eu sou diante de Deus? Porque senão, irmãos, haverão consequências por conta dos meus erros. E é natural, eu vou receber. Isso não tem como fugir. E aí é momento de confissão, momento de se chegar diante de Deus, de prostrar diante de Deus. Lembra que o sonho que José teve? José teve um sonho, a lua, o sol, as estrelas se curvariam diante dele. E aqui os irmãos se prostraram diante dele. E esse sonho chegou, funcionou. Segundo lugar, o perdão é a chave que libera o seu futuro. Se eu não perdoo, eu não posso esperar perdão de Deus, primeiramente, que é bíblico. Eu não posso esperar perdão das pessoas, porque eu não perdoo. Eu tenho um coração endurecido, empedernido, eu tenho um coração amargurado. E às vezes eu não consigo perdoar. Às vezes eu não consigo perdoar pessoas que já se foram. Sempre que toca, é um gatilho. Sempre que toca no assunto, o nome daquela pessoa, uma circunstância, vai ferir os meus sentimentos.
Gênesis 50, 18 e 19 fala assim: depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, José, somos teus escravos. Olha só, hein? Como que Deus deu uma reviravolta gigantesca. José, porém, lhes disse: não tenham medo, estaria eu no lugar de Deus? Olha que frase linda. Eu vou estar no lugar de Deus? Para que eu vou ferir vocês? Gente, isso é somente um coração contrito, quebrantado, convertido que faz isso. Um coração amargurado, um coração totalmente alheio às vontades de Deus, não faz isso nunca. Não consegue liberar o perdão. E aqui os irmãos se curvavam diante do seu erro. José, ele tinha o poder para se vingar, mas ele escolheu perdoar os seus irmãos. Gente, isso é bíblico. Isso aqui é coisa de Deus. Se nós fizéssemos uma pequena parcela daquilo que nós vemos na palavra de Deus, o mundo mudaria por aqui, através de mim. Às vezes nós queremos mudar tudo, né? E opinar sobre tudo, mas a minha vida não está satisfatória diante de Deus. Não temais, estou eu no lugar de Deus? José sabia quem ele era e quem Deus é. Então uma coisa que é muito importante a gente saber: quem você é diante de Deus. O que você faz na escuridão? O que você faz em momentos de solidão, de solitude? O que você faz, quem você é? Agora, eu entendendo quem Deus é, aí a história muda. Porque agora eu tenho um Deus aonde recorrer. Eu tenho um Cristo que está advogando por mim à direita do Deus Pai. E o Espírito Santo sempre levando as minhas orações. Amém, irmãos? Quando guardamos mágoas, ficamos presos ao passado. 2026 está chegando, todo mundo festejando, né? Aquela alegria toda. Mas olha no meio daquela alegria, modo de dizer, né? Cuidado com... Se está fazendo feliz, está tudo bem, não está nada. Olha ali, ó, tudo bebendo, todo mundo se alegrando ali, olha que lindo, não está. Tem mágoas, tem falta de perdão, tem coisa pendente para resolver e não adianta ficar rindo, embebedando ali as coisas, querendo fugir do problema, não vai resolver. O problema está ali. Então, final do ano chegando, as mágoas estão ficando. Na psiquiatria, sentimentos, quando eu falo assim, eu deixei para lá, esqueci. E quando, na verdade, não deixou, se deixou, amém. Quando não deixou, aquilo vai ferir você lá na frente. Eu vou fazendo as coisas mediante aquele sentimento dentro do meu coração. Aqui, ó, no meu inconsciente. Eu começo a ferir. Quando eu não perdoo a pessoa, dado um momento eu vou ferindo, vou jogando farpa. Amarguras dentro do coração. Então eu vou entrar em 2026 da mesma maneira que eu estou em 2025? Eu vou ser uma nova criatura em 2026? Então há muita reflexão para a gente fazer. Perdoar, o perdão não é esquecer, a gente sabe, mas é uma forma de ponte para a graça de Deus. Quando eu perdoo Deus, irmãos, vocês não têm noção do que é isso no mundo espiritual. O diabo não perdoa ninguém. E não adianta orar para o diabo se converter, que ele não vai. Já está condenado, já está massacrado. E José, ele passou por fases que pareciam finais trágicos, na verdade. Jogaram ele na cisterna. Quem sabe alguém jogou você na cisterna por esses dias. Você está na escuridão, você não consegue ver o que está acontecendo. Vendido como escravo, José foi. Ou seja, uma perda. Olha o tanto de tempo ali. Imagina você, a gente vê muito isso nos noticiários. Alguém foi preso injustamente. 20 anos preso. Vocês já viram isso? Perdeu a vida. Perdeu, acabou. E aí? Eu vou perdoar a pessoa lá ou não? Quem me prendeu? Porque a justiça humana, ela é falha. A justiça humana é falha, a de Deus não. Às vezes nós vamos ser acusados injustamente, que é a dor. Às vezes eu posso ser esquecido na prisão, ou na prisão, vamos dizer, metaforamente falando, uma solidão. As pessoas cancelando umas às outras é por nada. Lembra de Zygmunt Bauman? Relacionamentos líquidos. Você é apenas um objeto, então não quero mais que você faça isso, porque aquilo que você fez, não há perdão. Irmãos, fica tranquilo com isso. Nós estamos sofrendo por pessoas que não perdoam. E olha o Senhor,
Glória a Deus. E Deus vai nos dando a graça. Mas tudo isso não era o fim. No caso para José, não era o fim. Era apenas um processo para ele chegar até um lugar para ele salvar a vida de muitos. Muitos israelitas e egípcios também, porque houve fome. 7 anos. E Deus deu sabedoria para José, um ótimo administrador, para guardar ali alimentos e salvar o povo. Olha só o porquê disso tudo. Aí José poderia pensar, poxa vida, Senhor, eu tenho que passar tudo isso só para salvar a vida dos outros, mas o que eu tenho a ver? Poderia ser outro. E às vezes a gente pensa assim. Mas é porque Deus nos dá suporte, Deus nos dá força, Deus nos dá graça para resolver, Deus nos dá graça para ter um ombro ali, ó, que aguente pressão. Porque às vezes a sociedade vem para cima mesmo, sem dó, sem piedade. Aí nós vamos fazer igual o Vinícius ali, ó, boxear com vontade no diabo. Quando o diabo começa a atacar, vai para cima. Irmãos, o problema hoje é que as pessoas estão com medo da parte espiritual. Elas acham que só existe o bem. Não, Deus está aqui. Olha, fica com medo de falar no nome até do diabo. O inimigo é o diabo, é o Satanás. A Bíblia fala, nós precisamos bater de frente, mediante a palavra de Deus, não sou eu. Vai lá, e você, vem cá, diabo, você vai tomar paulada, não adianta. Isso é uma guerra espiritual. Tem uma ilustração aqui da semente. Uma semente, quando ela é plantada, olha só, ela é colocada na terra e fica completamente coberta, como na ilustração aqui, e também no escuro, uma semente. Eu creio que a maior parte já plantou alguma coisa. Ela poderia pensar, fui esquecida, fui enterrada, para mim, já deu, acabou. Estou enterrada aqui, morri. Mas ela não foi enterrada para morrer, ela foi enterrada para nascer. Essa semente agora, ela foi enterrada para nascer e frutificar, se ela for um fruto. O que para uns é sepultamento, presta atenção nisso. O que para uns é sepultamento, para Deus é plantio. Se você acha que está tudo acabado, Deus está plantando. Deus está tendo misericórdia de nós. Deus está tendo graça de nós. José foi enterrado várias vezes. Mas cada vez que tentavam acabar com sua história, Deus estava preparando um recomeço ainda maior. Irmãos, mais uma vez, isso não é para vingança, tá bom? Isso aqui é para pegarmos aquilo que eu tenho passado, mediante injustiças da vida, e me colocar diante de Deus. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão inventar coisas de você. Mas se você está sendo justo diante do Senhor, fique tranquilo que a reviravolta chega. A soberania de Deus transforma o mal em bem. Quando eu acredito na soberania, é alguém soberano. Soberano, presta atenção, soberano não tem livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio. Eu posso fazer o que eu quiser. Será? Eu tenho dinheiro, tenho saúde e posso ir onde eu quiser. Será? Pensa nisso. A questão do livre-arbítrio, pense nisso. A soberania de Deus, Deus está acima de todas as coisas, Ele vai transformar aquilo que fizeram mal para você em bem. Isso vai mudar tudo a sua história. Olha só o que diz Gênesis 50, 20 e 21. José falando para os seus irmãos, vocês planejaram o mal contra mim. E era necessário José falar, ele tinha que falar isso. Mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Olha só, imagina os irmãos chegando ali. Irmãos, nós erramos muitas vezes. E nós vamos chegando diante daquela pessoa que eu agredi, que eu fiz alguma coisa, eu estou temeroso. Pode vir alguma coisa ali que eu não estou esperando. Mas aí, o que acontece? A pessoa calma, não tem problema nenhum. E aqui, eu sustentarei, José falando, vocês e seus filhos. E assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente. Não foi com ódio. Aqui ele não falou com ira, com raiva. Olha, olha o que vocês fizeram, vem aqui. Não, ele falou amavelmente. Venham aqui, meus irmãos, porque ele ainda tinha amor pelos irmãos. E quando José, depois, quando acaba o livro de Gênesis, até o livro de Êxodo, percorre mais ou menos uns 430 anos. Depois o Êxodo já é outro povo. Aí já vem Moisés para tirar aquele povo do Egito. Aí já é outra coisa, já é outro faraó. Então aqui já é outra história. Esse já não conhecia mais. Lá em Êxodo, Israel já era escravo.
Já não tinha mais o que fazer. Só que Deus ainda prometeu livrar o povo de Israel. Olha só, demorou mais de 400 anos. E a promessa de Deus não falhou. E a promessa de Deus não vai falhar para a tua vida. E José reconheceu: vocês planejaram mal. Isso aqui é uma realidade humana. Deus transformou em bem. É uma realidade divina. Olha só o que Deus faz. E o mal não tem a palavra final, porque Deus é especialista em reviravoltas. Então o mal não vai ter a palavra final. Irmãos, até nos desenhos, até nos filmes, o mal nunca vence. Então fica tranquilo, está sendo injustiçado, se coloque diante de Deus. Não lute com as suas armas. Não lute com a justiça própria, porque isso não provém de Deus. Use as armas espirituais: oração, palavra, mansidão, compaixão, bondade e até mesmo os frutos do Espírito, domínio próprio. O mal não tem a palavra final. O que hoje parece ser um fim, pode ser um meio da obra da graça de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, ó, rapaz, acontece com muitas pessoas. Quem você era, olha só agora, quem diria, hein? Zombando. Olha só, um cachaceiro lá na porta do bar agora, ó, com a Bíblia debaixo do braço, amém. Despedaçado. Agora está ali, ó, na igreja, glória a Deus. Porque aí o inferno perdeu. E hoje, irmãos, nós vamos fazer isso também. Se eu tiver medo, eu não vou além, eu não faço nada para a obra. Agora, se eu tenho o temor de Deus, a graça do Senhor, eu entendo que o evangelismo é bíblico, eu entendo que o discipulado é bíblico, então eu vou fazer as coisas sem medo do que vai acontecer. Tudo que eu vou fazer, o diabo vai intentar contra mim, aí eu paro. Começo a fazer alguma coisa, o diabo de novo. Só fala no diabo, não fala em Deus. Deus é soberano. Não é o diabo, não é Satanás, não são as trevas. Deus é soberano. E Ele vai transformar o mal em bem, em nome de Jesus. Se for na prisão, se José não tivesse sido preso, ele não seria governador do Egito, o Egito não seria salvo. Ele não teria alcançado o trono, se não fosse a cisterna. Deus usa até as nossas dores para levar ao propósito dEle. Às vezes eu estou chorando hoje. Às vezes no meio da noite, que ninguém vê, eu estou chorando, clamando ao Senhor. E Deus vê as nossas lágrimas. Deus vê aquilo que nós temos passado. Porque Deus, Ele é onipresente, onisciente, onipotente. Então Deus, Ele começa a abençoar a tua vida. E eu jamais vi Deus abençoar o injusto. Ele pode ter dinheiro, conforme diz Asaf, nos Salmos. Pode ter dinheiro, mas o fim dele é cruel. Ele não tem salvação em Cristo Jesus. Nós falamos esses dias sobre os celeiros. Aquele homem que construiu, e no final, essa noite, louco, pedirão a tua alma. Você fez para quem? Semeou para quem? Das coisas deste mundo? Apenas. Então hoje nós precisamos entender que Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós, e Ele vai usar circunstâncias para tudo isso. Quando nós olhamos para trás com fé, nós percebemos que Deus usa cada detalhe para a sua glória. Tudo, nada é para mim, irmãos. Olha, eu estou aqui, eu vou alcançar tal coisa para a minha glória, para o meu nome estar estampado, para a minha foto estar no outdoor. Não é para isso. É para a glória de Deus. Seja um bom profissional para a glória de Deus. Faça o melhor para a glória de Deus, assim como para o Senhor, não para homens. Mas olha, eu faço o melhor porque Deus merece. Porque, irmãos, não adianta eu ficar tentando enganar Deus, fazendo as coisas mal feitas, porque a bênção não chega. O que na verdade vai acontecer é, eu vou cair naquele versículo de Jeremias. Aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, ele é o quê? Maldito. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Eu caio nisso. Então a gente está achando que está tudo normal, tudo beleza, tudo bonito, e muitas vezes não. Então o que eu vou fazer? A obra do Senhor com zelo, com excelência. O máximo que eu puder dar, eu vou dar com fé para a glória de Deus. E também, hoje pode ser alguém que tem uma história aqui, que pode entregar para Deus. Porque Deus é especialista em reviravoltas. Hoje eu acho que eu estou, na minha mente, de repente, isso é normal, eu me senti assim, acabado, entristecido, angustiado, amargurado, por conta de uma fala maldita. E às vezes eu estou travado hoje, eu não consigo ir. Libere perdão para essa pessoa hoje.
É alguém da sua família? Libere perdão. É alguém no seu trabalho? Libere perdão. Teve uma vez, eu conversando com um rapaz, numa empresa que eu trabalhava, e naquele momento, um outro, ele começou a me perseguir. Um outro que entrou lá do nada e começou a perseguição religiosa. Começou a perseguição religiosa porque eu era cristão. E foi indo, eu orando a Deus. E lógico, aquele rancorzinho pequeno, de novo convertido, fica. E aquele rapaz sempre, né, caguetando, falando, olha lá, ó, olha ali, olha o que está acontecendo. E um dia eu cheguei nele. Eu fui conversar com ele e eu pedi perdão para ele se eu tinha feito alguma coisa. E daquele dia em diante, ele foi um dos melhores amigos que eu tinha. E o nome do meu filho hoje é por causa desse cara. Ele chamava Vinícius. Eu pedi perdão para ele. Falei, não sei o que eu fiz. Irmãos, isso você não faz na carne. Você não chega numa pessoa que te machucou, falou coisas de você na carne e vai perdoar. Não existe isso. Isso é algo espiritual. Isso é somente o Espírito Santo tocando que você pode fazer isso. E quando o Espírito Santo toca, a gente vai obedecer a voz do Espírito. E eu pedi perdão. Depois daquele dia, irmãos, foi assim, ó, um outro patamar. Às vezes no meu trabalho eu preciso fazer isso. Às vezes pode vir pessoas da família, porque isso não vai resolver. Agora não adianta mais ficar o tempo todo com ira, com revoltas. Isso não vai trazer benefício para a minha vida. Às vezes eu não vou dormir. Às vezes 3 horas da manhã eu sonho, poxa vida, preciso perdoar aquele cara, senão não vai ter jeito. E assim vai acontecendo, irmãos. Você precisa perdoar e ser curado. É hoje. Não deixa para amanhã não. Hoje Deus quer virar a página da tua vida e revelar o propósito que Ele tem para você hoje. Não é amanhã. Como a Paula disse aqui no começo, você não está aqui por acaso. Eu não vim aqui hoje, eu vou apenas mais um culto. Mais um culto. Domingo, né? Tem que ir para o culto. Não. Eu vim sim adorar Jesus, louvar ao meu Deus, ouvir a palavra e também praticar aquilo que eu estou ouvindo. Praticar aquilo que Deus está falando na sua palavra. Então, assim como José teve sucesso à medida de Deus, sucesso à luz da Bíblia e não à luz dos homens, hoje nós podemos alcançar, ser bem-sucedido por meio da palavra de Deus. Amém? Amém. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus? Se eu creio neste Deus que faz reviravoltas, eu estou dizendo isso para aqueles que já sofreram na vida, para aqueles que já tiveram um passado difícil, ou até mesmo recente, algo que você vivenciou recentemente. Deus, Ele deseja trazer graça sobre a tua vida e trazer graça para outra pessoa também. Ore para que o Espírito Santo confronte, o Espírito Santo quebrante o coração dessa pessoa em nome de Jesus. Porque Deus é quem nos protege, Deus é quem nos guarda. Eu posso confiar nele em todo o tempo que Ele é soberano. Feche seus olhos em nome de Jesus. Traga a sua memória agora alguém que você precisa perdoar. Traga a sua memória agora aquilo que também pode te dar esperança para você viver uma vida com propósitos, uma vida que glorifica o nome do Senhor e que você viva intensamente uma vida cristã autêntica aqui neste mundo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Deus, e sabemos que cada oração que está sendo feita aqui, nós sabemos, ó Deus, que são orações, ó Pai, do fundo do coração e da alma. Ó Deus, purifique cada coração. Ó Deus, que em nome de Jesus tenhamos a nossa vida voltada para o Senhor. Ó Pai, que a nossa vida cristã venha a ser pautada nas Escrituras. Ó Deus, que sejamos pessoas de bem, pessoas, ó Pai, justas, pessoas de caráter, pessoas, ó Deus, que de fato venhamos, ó Deus, a engrandecer o Teu nome. E nós te louvamos por tudo, porque grandes coisas o Senhor vai fazer ainda na nossa história, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu já quero aproveitar também e agradecer a Deus pela vida de vocês. Eles têm sido uma bênção na nossa igreja, o que eles têm feito aqui também, não somente eles, mas toda uma equipe, isso é muito importante, não trabalhar só, mas em equipe, e a Miriam na destreza, o Nê também, para agilizar as coisas, é muito bom, que Deus continue abençoando vocês, o casamento de vocês, o trabalho, tá bom? E nós vamos orar pelas famílias, em nome de Jesus, nesse momento. Quem vai orar é o Nê, o sacerdote, a sacerdotisa.
orar. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigada. Obrigada, ó Pai, porque o Senhor cumpre o teu propósito na nossa vida. Às vezes nós nos desviamos por caminhos que não são os caminhos do Senhor. Desviamos nosso coração, desanimamos, mas o Senhor renova a nossa força como águia. O Senhor, ó Deus, testifica através do teu Santo Espírito com o nosso Espírito que nós somos filhos do Senhor. E em nome de Jesus nós queremos agradecer por esta igreja, cada um dos irmãos aqui presentes. Não é por acaso, não foi nenhum acidente, é o Senhor que nos trouxe aqui. E se hoje estamos nessa noite e nesse tempo sendo membros, ó Pai, da tua igreja, é porque o Senhor Jesus nos salvou, nos perdoou. E o Senhor Deus tem propósito grandioso para nós todos os dias. Pai, em nome de Jesus, abençoe a nossa igreja. Abençoe as crianças, os jovens, adolescentes, os idosos, ó Deus. Abençoe cada ministério. Que a sua igreja prossiga, Senhor Deus, olhando para frente, para o Senhor que é o nosso autor. Pai, ajuda-nos a não desviarmos nem para a direita nem para a esquerda. Ajuda-nos, ó Pai, a cada dia derramar diante do teu altar as nossas vidas, para te adorar e nos entregar como oferta, ó Pai. Em nome de Jesus eu peço pela vida do pastor, pela vida da Fatinha, ó Pai, pela sua família, em nome de Jesus. Lance por terra, Senhor Deus, qualquer ação do inimigo para tentar enfraquecer essa família, que é separada para o Senhor, para trazer a palavra, para ministrar sobre as nossas vidas, para cuidar de nós como ovelhas, como o Senhor Deus os ordenou. Protege-os, ó Pai, com as tuas bênçãos. Em nome de Jesus, segundo o teu querer, que 2026 seja ainda melhor. Que esse ano, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Que continuemos, ó Pai, continuando, porque o Senhor é o nosso Deus, é o Deus das famílias, é o Deus que cuida, cura, protege. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Obrigada por tudo que o Senhor fez e faz. Em nome de Jesus, amém. Uma coisa interessante que o Nê falou no domingo, a gente estava na casa deles lá, na confraternização com louvor, Ministério de Louvor, e eles estão numa casa, né, vou falar, uma casa maior, e ele falou assim, sabe para quê? Eu fiquei pensando, só para os dois? Ele falou, não, para acolher os irmãos da igreja, para usar para a glória de Deus, o que precisar a igreja. Então, eu convido você e incentivo você a 2026 pensar, quem sabe, abrir a sua casa para a célula, como o pastor Daniel, o tio Dolfo e a Regina. Isso é muito bom, irmãos. Isso é a igreja indo. As pessoas que não podem chegar e nem conhecem, têm vergonha de chegar. Então pense nisso, para 2026, quem sabe você ser usado grandemente pelo Senhor. Amém? Levante as tuas mãos aos céus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto sobre ti e te dê a paz. E com o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Vão em paz.